Ah, beleza, é o Táchira, não é o River Plate. Não interessa. Esses caras estão jogando a estreia do Palmeiras na Copa Libertadores, uma competição gigante. Então, não é aquela oportunidade, né, com aquele jogo, aquela partida em casa de um campeonato estadual contra uma equipe menor. Não, são chances muito grandes para esses jogadores e acho que isso ajuda também na questão da gestão do grupo, de manter todo mundo satisfeito, de fazer com que todo mundo se sinta importante, porque de fato eles são importantes. E acho que por mais que o adversário tenha sido um adversário frágil, claro que é frágil, acho que o que eles apresentaram e o que eles conseguiram fazer na partida demonstra que, de fato, eles são importantes. Em relação à possibilidade do Palmeiras ganhar a Libertadores pela terceira temporada seguida, eu acho que isso vai ser um tema, porque o Palmeiras se apresenta como candidato, não só por ser o campeão, mas se não tivesse sido campeão, tivesse sido vice-campeão, seria candidato tanto quanto é como campeão. E, é claro, existem outros times que podem ganhar, esse é um torneio traiçoeiro, todo mundo sabe disso, nem sempre os melhores chegam à final, nem sempre o melhor chega ao título. Mas o Palmeiras começa a Libertadores 2022 melhor do que nas duas que ele venceu. E eu vou um pouco além, consideravelmente melhor como time. É uma equipe mais confiante nas suas próprias qualidades, e é óbvio, né? Essa caminhada de vitórias, de troféus, personaliza demais um grupo de jogadores. É claro que existem problemas com egos e tudo mais e tal, mas eu acho que essa comissão técnica sabe lidar com isso e ela adquiriu, a comissão técnica, né, mas na figura do Abel, adquiriu um tamanho dentro do clube que não tinha também naturalmente nas temporadas anteriores, pouquíssimo questionado em relação ao que ele considera importante na maneira de tocar o futebol, né, de tocar o time, o elenco do Palmeiras. Mas, além de ser um time mais confiante, é um time que agregou maneiras de jogar futebol. A questão do estilo vai continuar sendo objeto de discussão, eu não vejo problema nisso, embora eu ache, minha opinião particular, que o jogo contra o São Paulo domingo passado deveria encerrar uma parte da conversa, que é a parte dedicada ao julgamento de valor das ideias. Então você pode dizer, o Palmeiras, eu não gosto da maneira como o Palmeiras joga, eu prefiro como outro time joga. Mas você não pode dizer o Abel é um treinador que não tira do elenco do Palmeiras as melhores qualidades, as melhores virtudes. Porque nós já vimos recentemente o Palmeiras jogar contra o Corinthians no Allianz Parque, dominando um time que supostamente seria a equipe que pressionaria o adversário, jogaria no campo de ataque. Anunciou isso. Anunciou isso antes do jogo, o Palmeiras em vantagem, jogando no seu campo de ataque, marcando a saída de bola, depois recuando um pouco mais, em nenhum momento recorrendo ao que seria motivo de crítica. Em vantagem, recuou 20 metros e ficou esperando para sair no espaço. O Palmeiras não fez isso. E na final do Campeonato Paulista, precisando de um resultado difícil contra uma equipe que é rival sanguínea do Palmeiras há séculos, o Palmeiras consegue fazer a exibição ofensiva que fez. Então, eu entendo que o julgamento de valor sobre as ideias do técnico do Palmeiras, ele deveria ter terminado nesse domingo. Então, você lembra da entrevista do Guardiola, você já acompanhou, antes do jogo contra o Atlético de Madrid? Lembro, eu ia falar sobre isso, eu não sei exatamente esse ponto. Deve ser, pode então falar você. Mas é só para concluir. Sobre as ideias. Isso, porque as ideias, claro, depende de gosto, o futebol a análise do futebol é absolutamente livre. Mas você não pode confundir as coisas e você não pode... Isso o Calçade disse aqui, com base no que é o seu gosto, valorizar ou desvalorizar os trabalhos. Quando não há trabalho, quando não há ideias e há simplesmente, né, um amontoado, é outra coisa. Um amontoado, ou olha, vamos aqui nos defender, e eu não quero nem entrar em relação ao jogo de ontem, as duas linhas de 5 do Simeone, eu acho uma situação completamente específica. O 0-0 para ele ali era uma grande goleada. E só ali, e só naquele jogo. Não, mas estou falando sobre o que ele disse antes do jogo. Eu sei. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, aonde eu queria chegar. Nesses enfrentamentos recentes, só o São Paulo, no segundo tempo do Morumbi, conseguiu tirar o Palmeiras do seu elemento. Contra o Atlético Mineiro na Libertadores do ano passado, você pode até não ter gostado da estratégia e das atuações do Palmeiras, mas o Palmeiras jogou como queria. Contra o Flamengo na final, a mesma coisa. Durante todo o campeonato estadual desse ano, a mesma coisa. Contra o São Paulo no segundo tempo no Morumbi, o Palmeiras não conseguiu fazer o que pretendia
e foi superado em jogo. Mas aí veio a atuação de domingo, que reformou tudo isso, deu o título ao Palmeiras. Então, o que eu quero dizer com isso é um time que tem mais argumentos hoje para se candidatar naturalmente a mais um título sul-americano. Só para não deixar o fã de esportes boiando, se não fale acompanhou a sobre as entrevista, ideias, foram perguntar para o Guardiola se ia ser um confronto, mais ou menos isso, do jogo bonito contra o jogo... Falou, não entro nessa conversa, estou fora disso, isso é papo furado. Usou até uma palavra meio rude para responder a quem pergunta. Falou, vou para o mata-mata da Libertadores no segundo semestre essa responsabilidade. Então ele tem, até a metade do ano, uma dedicação diferente ao Campeonato Brasileiro que outras equipes estão envolvidas na Libertadores, na fase de grupos em 6 partidas, elas vão ter que administrar diferente. Então, isso muda muito, porque se eu posso até olhar para julho, julho, mata-mata julho, ou até julho eu posso levar a Libertadores ganhando jogos, não é abandonar a Libertadores, mas é foco no Brasileirão. Isso pode dar uma vantagem para competir lá na frente contra aqueles... Porque você sabe quais são os principais rivais. Hoje, tirando surpresas, você tem o Atlético Mineiro, o Flamengo que precisa de uma resposta, que hoje não tem, e é um perigo, mas tem um elenco para encarar. Mas não tem jogo, você não vê avançar. Mas ganhou, mas onde é que está a confiança no trabalho e no time atual? Isso não existe. Mas ele tem um grupo para rivalizar. O Galo mesmo tem um grupo mais difícil, né? Tanto que o Del Valle hoje fez o que fez no Independência. O América, lógico que o Galo é favorito, mas é um clássico local. Tem que jogar. Tem que jogar. E o Tolima, hoje o Galo venceu muito bem. Nós falaremos sobre essa vitória daqui a pouquinho, mas com casa cheia, tudo. É outro ambiente mais enroscado. de competição. Sofreu um pouquinho. Outro ambiente. Sofreu. E estava com todos os seus titulares. Começo mais físico, duro, jogo típico de Libertadores. Então, assim, cada um... Acho que esse grupo deu ao Palmeiras e ao Abel uma outra perspectiva de como administrar esta fase, sair com aquilo que ele imaginava sair, que é a primeira colocação do grupo, com a máxima quantidade de pontos que é possível, e levar aí construir uma vantagem em função do regulamento para o mata-mata e, ao mesmo tempo, se dedicar, por exemplo, a uma estreia de brasileiro, colocando o time principal que jogou domingo passado. Acho que isso tudo não significa dizer, porque para mim existe uma diferença hoje muito grande entre o time titular e o time reserva do Palmeiras, se a gente considerar. Hoje era um time reserva com 4 titulares e 2 dos titulares foram os caras que garantiram a vitória no primeiro tempo. Então eu ainda acho que existe uma diferença muito grande. Não dá pra gente, por causa desse resultado, dizer, não, o Palmeiras põe o time reserva e não vai amassar qualquer um. Não é assim. Então, claro, precisa ter essa percepção de quem pode jogar, de quem não pode jogar e alternar. Existe uma diferença ainda muito grande entre o time titular e o time reserva, mas, claro, o grupo talvez permita ao Palmeiras fazer isso, né? É muito mais pelo grupo do que por um fato de que a gente olha para o time reserva do Palmeiras e vê nesse time reserva a mesma força do titular. Eu acho que isso até não é a mesma coisa, mas vamos falar do Galo depois. Eu acho que isso talvez valha até mais para o Galo. O que o Palmeiras tem que ter claro, e eu acho que todos os times deveriam ter, e é um erro que se comete muitas vezes no futebol brasileiro, é aquela coisa de considerar o Campeonato Brasileiro no seu começo um começo. Não. Não, o Campeonato Brasileiro depois a gente tem chance de recuperar. Quantas vezes a gente não... um time acertado como é o Palmeiras, Exato, não faz nenhum sentido. Porque você perde essa possibilidade de... Mas o Palmeiras não vai fazer isso. Não vai fazer isso o quê? Considerar o Campeonato Brasileiro é só um começo. Não, acho que não. Acho que não. Vai. Mas assim, eu não ponho minha mão no fogo. É muito normal aqui a gente ver os times brasileiros. E claro, o Palmeiras tem um técnico europeu, a gente sempre fala disso, mas é muito normal. E o Palmeiras tem que aproveitar isso que o Paulo falou. O Palmeiras está muito bem. Ele está num nível de jogo... eu falei exatamente isso que o André falou. Assim, se a gente olhar para as outras 2 Libertadores, não tem comparação. Quanto o Palmeiras está melhor hoje do que estava no começo das 2 Libertadores. Então, ele tem que se aproveitar desse momento, porque ele tem um Atlético também muito bem e um Flamengo que é candidatíssimo a tudo que vai disputar na temporada, hoje num nível abaixo. Mas a tendência é que o Flamengo em alguma hora se acerte, né? Então, vamos ver como vão ser as escolhas das equipes nesse começo de temporada.
Rafael Navarro viveu sua grande noite com a camisa do Palmeiras, fez lá o primeiro gol, teve o Saizica, é um cara que precisa mostrar serviço, foi contratado e o Palmeiras até imaginava talvez a contratação de um 9 de mais impacto, mas trouxe o Rafael Navarro e pelas poucas atuações o torcedor já olha meio desconfiado para ele. Aí pinta uma noite de Libertadores, né? É aquilo que vocês estavam dizendo. Ah, mas o adversário é fraco, mas não é o time sei lá da onde no Campeonato Paulista. Mas é um poderia time ser um adversário mais complicado para equipes não tão estruturadas. E a estrutura do Palmeiras tornou esse adversário, que não é grande coisa, é verdade, mas contra um adversário desestruturado, daria um outro jogo. Mas foi contra um o convite Palmeiras ao centroavante, né? Então, a mudança no intervalo, a gente está vendo ali o Verón, vários lances, uma bola que vem da direita, ele com o gol vazio, pá, para fora. Aí no intervalo você fala assim, Navarro, né? É hoje que você vai... Você põe um cara ali na área. No gol que ele fez ali, um dos gols, ele cai, a bola passa, ele cai, a bola vai na linha de fundo, e a hora que ele levanta, ele está sozinho, ele sobe, ele dá abre o compasso, faz o movimento, pá, caixa. É uma ingenuidade de uma defesa que um centroavante explora. E isso foi observado no primeiro tempo, que era um Palmeiras que dominava a área e faltava justamente isso. E esse gol é depois de um gol perdido, esse que a gente está vendo. Quer dizer, as oportunidades foram várias. Você vai caminhar desta maneira aqui que nós estamos vendo. Esse aqui é o time principal, veja o que ele conquista. Você topa iniciar as ideias, os processos, do jeito que a gente acredita? É a opção que ele tem, Sim. né? Pô, aí vem um jogo, acreditou, entrou. Só falta então pra ganhar. agora o Palmeiras resolveu o problema. Ele volta e ele continua naquele processo. Sim. Mas ele deu um passo adiante. Como ele fez com o andou Gabriel uma casa. Menino hoje. Ele andou uma casa. Que tem ficado fora e que hoje volta à equipe, já foi um jogador fundamental. Exatamente. Ou seja, é o treinador conduzindo os processos extra-campo para que os jogadores mas rendam mais. Isso é importante dizer assim, porque senão ele não foi contratado para ser o camisa 9 do Palmeiras. Ele não foi contratado para ser o centroavante. Em nenhum momento o Palmeiras disse, esse cara chegou para ser o 9. Mas ele é o único que tem hoje, né? Não, ele é o único que tem porque o Daverson vai embora. Exatamente. E tudo mais. Mas assim, é importante também que a gente contextualize, né? A contratação dele foi feita olhando para frente. Mas ele precisa passar a ser útil, já. Não, eu sei. Esse jogo pode ser um começo. Não, é óbvio. Eu assim, não estou discutindo isso e falei para mim, ele merecia o prêmio do melhor em campo pela questão simbólica também, porque aquilo que aconteceu nesses 503 minutos que ele jogou antes da partida de hoje também não era o Rafael Navarro que a gente tinha visto no Botafogo. Então, evidentemente, tinha uma coisa ali pesando, o pênalti que ele tinha perdido pesou. É claro que ele não era aquele jogador que a gente tinha visto até então. O que não significa que depois de 2 gols ele passe a ser o 9 titular e que o Rony vai para o banco ou que vai ocupar o lugar do Scarpa. Ele está seguindo um caminho para o qual ele foi contratado, que é o caminho para o qual foram contratados vários jogadores do Palmeiras. Entre eles, o Rafael Veiga, que quando foi contratado olhando para frente. O Johan, que depois acabou indo embora, mas foi contratado olhando para frente. E é assim que se faz um time de futebol. Eu acho que você tem que ter claro que as coisas muitas vezes acabam surpreendendo, que de repente o cara começa a fazer um gol atrás do outro e acha um espaço que você não imaginava. Mas acho que é só importante ter essa consciência de que... Você sabe que, assim, o porquê que eu acho que é válido ter o momento de paciência. Tem um exemplo. Lembra aquela época que o Palmeiras tinha 3 ou 4 centroavantes? Assim, de bom nível. Uns, assim... Você tá falando de Barros, Luiz Adriano. Quem ficou pouquíssimo tempo e foi embora? Com poucas oportunidades. Talvez hoje seja o melhor deles todos. O Arthur Cabral. O Arthur Cabral jogou pouquíssimo no Palmeiras, veio do Ceará quando veio. Isso. E foi o cara que teve menos oportunidades entre todos esses centroavantes que o Palmeiras tinha à época no elenco. Eu me lembro de um jogo que ele fez no sábado à tarde contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, acho que até fez gol. Uma rara oportunidade dele em campo. E hoje, de todos aqueles centroavantes, ele é o cara... Mas tem outros jogadores assim, com essa história. O Zé Rafael é outro. Que era um cara que era um meia mais adiantado, respeitou e o a Palmeiras trajetória. Teve paciência E o Abel, hoje... até você fala assim, aqui é o teu lugar e aqui ele funciona. Com um outro que voou, que é o Danilo, passou na frente de todo mundo. Isso, só que, assim, que hoje o Palmeiras tem outro contexto. Então, pegando o exemplo que você está usando do Cabral, do Arthur Cabral,
talvez, de verdade, se o Palmeiras estivesse num outro momento, sem o elenco que tem e as alternativas que tem, talvez um monte de gente já tivesse pedido para o Gabriel Veron vazar, já não acreditasse mais no Gabriel Veron. E eu falei hoje na transmissão do jogo, esse menino tem 19 anos. O problema é que a gente fala dele desde os 16, 17, e se exige que ele, aos 19 anos, tenha condições de ser o titular indiscutível do Palmeiras. Mbappé, 19 anos. Mas o Palmeiras hoje dá para ele a possibilidade de beleza. Se não for agora... Ele foi destaque em todas as seleções de base, e aí praticamente se olha para o menino assim como um escolhido, e se ele não explodir antes dos 20, alguma coisa está errada, e não está. Não necessariamente está. O que eu acho que o Abel obviamente fez isso, todos os treinadores fazem, e eu acho que a leitura dele para o início do ano, quando ele viu o grupo, é a seguinte. Eu estava olhando a tabela aqui, no dia 26 de maio, 25, 26, acaba a última rodada da fase de grupos. Maio. No dia 29, pode ser desmembrada a tabela para o dia 28 e tal, mas vou ficar com as datas do jeito que elas estão. No dia 29, será disputada a 8ª rodada do Brasileiro. Então, até o término da fase de grupos da Libertadores, teremos 8 jogos do Campeonato Brasileiro. Sim, uma conta que não é exata, dá 1/5 ali do Brasileirão. Então, onde eu quero chegar? São as rodadas que o Guardiola disse que você perde o título. Você não ganha mais tempo. Que é a ideia que quebra a ideia de que depois eu corro atrás. É claro que ele está falando de um tipo de campeonato que não é o Campeonato Brasileiro. Né? Exato. A única coisa que há em comum entre o Campeonato Brasileiro de Futebol e as ligas europeias é o regulamento. O resto é tudo diferente. Mas o resto é aqui que o Abel pode ter olhado para a tabela e vai lá no quadro, põe os jogos e fala assim, dá para administrar no grupo, eu vou administrando. Administrar não é a negligência na escalação, é o jogo de hoje. Este jogo eu consigo ganhar com este time. E se eu precisar, eu uso minha tropa de choque. O time seria outro hoje, exato, com certeza. E aí vai. Se ele conseguir, nesses 8 jogos de Brasileirão e na Libertadores, com os resultados que ele deseja ter, e colocar muitos jogadores do time principal no Brasileiro, talvez estas 8 primeiras rodadas, talvez, né? A gente não pode garantir, tem um Campeonato Brasileiro diferente para o Palmeiras, que é, esse início é bom. Porque é o seguinte, é uma temporada, é chato falar isso, em algum momento não vai dar certo. Para todos. Claro, aliás, o Abel adora repetir isso, né? Não vai dar certo. Ele sempre depois das vitórias ele fala, vamos perder. Em algum momento nós vamos perder. E é claro que vão perder, né? Vão perder jogos decisivos, ninguém vai ganhar tudo. Porque o calendário é feito para você fracassar. Exato, não dá para você vencer tudo. Agora, você vai fracassar onde? E aqui o calendário. A questão é que, assim, ao contrário para mim, na comparação com os demais, ao contrário das outras temporadas, hoje o Brasileiro é um campeonato mais acessível ao Palmeiras do que era nas temporadas passadas. E aí eu estou olhando, claro, para o Flamengo com o elenco que tinha. E o Flamengo ainda tem um elenco muito forte e a capacidade de brigar pelos pontos corridos, mas é um time que vai precisar evoluir. O Atlético, eu acho que está voando. A gente vai falar ainda, mas eu acho que ele continuará voando. O normal é esse. Tem grupo para isso. E tem mais elenco, exatamente. Acho que tem um time reserva mais forte. Só que assim, hoje o Palmeiras joga muito bem com a sua equipe titular. E por isso que essa questão da administração e de colocar no Brasileiro times mais fortes do que... Carteira. Desacostuma. Com o PicPay você paga tudo pelo seu...